E de alguma forma isso dá uma emoção na gente que eu não sei explicar. Ai, eu vou parar. Gente, não, eu vou falar o seguinte. Ah, o Lucas também tá chorando. Olha que merda grande que você tem. Oi, pessoal, eu sou a Carol, esse é o Dueto Literário. E hoje eu tô aqui com a Adriana, que é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, de verdade. Ela acabou de lançar o livro O Segredo da Fada Elora. E a gente vai conversar sobre como esse livro foi feito, quando, por que ele foi lançado agora. E mais um pouquinho da vida dela, do cotidiano. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, é um prazer estar aqui pela segunda vez ligada a vocês da Rede Trilho, né? Começaram com a mostra e agora estou aqui sentada do lado. A Adriana participou da Exibe, ela apresentou um curta, que foi o Casa de Boneca. E hoje, especificamente, ela veio falar do Segredo da Fada Elora, né? Então conta pra gente um pouquinho, Adriana. Quem é você? Como que isso começou? Por que você escreveu esse livro? Conta desde o início, faz uma apresentação básica pra gente. Eu era estudante de biologia, né? E a Federal entrou em greve, pela primeira vez uma greve que durou mais de 2 meses. E eu sempre costumava ir à fazenda, mas eu nunca tinha ficado lá durante muito tempo. Eu passei mais ou menos 1 mês e meio e aí percebi que dava para morar. Comuniquei ao meu pai, estava com 21 anos, comuniquei a ele que eu ia me mudar para a fazenda, ia ficar lá um tempo, ia aprender botânica, que eu sempre gostei de árvore. Eu ia aprender a tal da dendrologia na prática. Só que esses 6 meses que às vezes estavam acho que na cabeça do meu pai, dos meus amigos e tal, acabaram se transformando em 12 anos. Foram 12 anos morando sozinha, né? A minha família continuou em Juiz de Fora, morando sozinha na fazenda. Então... Eu acho que esse café tá pra te dar. E não fui eu que trouxe, não é orgânico, não foi eu que trouxe. E bom, nesse meio tempo, a Marina, que na época estava com 5 anos quando eu me mudei, Marina, minha sobrinha, que foi para quem foi feito o livro. E aí acordava com barulho de carro, aí eu já ia abrir a porta, a hora que eu abri a porta, ela já chegava, me dava um beijo, automaticamente era... Tia Adri, faz um desenho? Como a gente tava no meio do mato, né, num lugar de mato, eu às vezes estava andando com ela e falava, tá vendo aquilo lá, aquela verdinha? É uma maritaca. Então os desenhos dela acabavam, pra minha felicidade, não era o desenho, desenha uma menininha com uma bolsinha, não, Tia Adri vai desenhar bicho. E com isso eu tentava sempre estimular ela, não só conhecer, mas a aprender a gostar de reconhecer aquilo, de passar aquilo pra adiante. Falar, minha tia falou que aquilo ali é uma embaúba. Que suor na sobrancelha. Alguém suou. E eu tô escorregando aqui porque eu tô com um bumbum suando. Teve um verão que foi extremamente chuvoso. A minha fazenda era uma área bem isolada, é uma grota. Caíram barreiras, muita lama, ela ficou sem ir lá pelo menos uns 3 meses. E aí um dia chovendo, tava sentada na parte de cima da casa, comecei a falar, vou fazer um desenho pra Marina. Peguei folha de papel chamequinho, dobrei, então tinha uma ilustração aqui, uma aqui, outra aqui, ou seja, eram 4 ilustrações. Primeiro eu fiz uma coisa de uma brincadeira, de um meio rimada, justamente da conversa. No caso eu coloquei o nome do menino como João, que era o nome do... Eu vou falar melhor amigo, mas eu acho que ela era apaixonadinha nesse João. E pra eu criar aquela vontade nela, eu falei assim, olha, eu fiz um livrinho sobre o João. Ela, então quero ler. E aí eu aproveitei e joguei o João, mas coloquei muito mato e muito bicho pra ela gostar daquilo, pra ela se identificar com aquilo. Eu te cuspi? Não, é só suor. Eu não sei, eu levantei o braço, porque eu tô suando. Você cuspiu, foi debaixo do meu braço. Eu tô perguntando e depois, Adriana, porque eu quero saber o caminho todo que você percorreu até realmente decidir lançar o livro do Segredo da Fada Elora. Porque até então ele já estava escrito. Você tinha estudado biologia, você deu aula, você deu crisma. Mas como foi o processo até você chegar no Segredo da Fada Elora e realmente trazer a público isso? Quando o livro ficou pronto, ela foi me visitar, entreguei o original para ela. E ela ficou encantada vendo, ela ainda não sabia ler direito,
A minha cunhada, na época, ela ainda é professora, e quando ela pegou o livro, ela falou assim, nossa, isso está muito didático, sem ser chato. Você nunca pensou em publicar? Pensa em publicar. Eu falei, mas Célia, eu fiz isso para Marina, não sou ilustradora, isso são desenhos infantis. E ela falou, mas tenta, né? O fato dela ser professora, eu falei, poxa, eu posso tentar ver. Cheguei a levar a boneca do livro, né? Resolvi então imprimir, digitalizar ele. Levei a boneca em 2 editoras e até ontem não me deram resposta, né? E eu falei, bom, tá bom, deixa aí, eu não tinha essa intenção. Eu tenho uma prima, Luciana, que inclusive foi uma pessoa que me estimulou muito com o livro desde o início. E ela é sobrinha do Carlos Bracha. Quando ela viu também, ela falou assim, você tá tentando publicar? O que tá faltando? Eu falei, não, Lu, tá faltando alguém achar que isso realmente é uma coisa publicável. Ela, e o que falta? Eu falei, não sei. Ela falou, eu vou conversar com o tio Carlinhos. Eu falei, vai conversar o quê? Ué, quem sabe ele não olha, conhece pessoas. E aí, bom, marcou um encontro. Eu me lembro que era uma noite de lua cheia, tava bem fresquinho e eu tava, como estou agora, bem como aquela poética. Suando. Eu tava muito nervosa, porque eu ia mostrar então aqueles rabiscos para ele. Eu ia pedir a ele para olhar o que ele tinha propriedade para falar. Um pintor com toda a experiência e o talento dele. Eu com a boneca do livro na mão, ele sem abrir a boneca, eu falei assim, olha Carlinhos, desculpa, porque são rabiscos, eu fiz isso para dar para Marina, eu não tinha intenção de publicar. E aí ele segurou na minha mão. Então quando ele tocou na minha mão, na mesma hora eu entrei num estado de... Vem um momento solene agora. Aí ele virou para mim e falou assim, Adriana, anos atrás estávamos eu e Fanny em Paris. Por uma bela coincidência ficamos sabendo que haveria um recital de piano. Pegamos o folheto, não conhecíamos o solista, mas fomos. Ah, Adriana, voltamos, saímos de lá encantados, extasiados. E fez uma pausa. Anos se passaram e novamente estávamos eu e Fanny em Paris. E por uma bela coincidência, aquele mesmo iria apresentar-se novamente. Fomos eu e Fanny encantados por aquela experiência, que viveríamos aquela experiência mágica novamente. E ele fez essa pausa. E eu fiz essa sua cara, aguardando o que viria daí. E saímos de lá arrasados. Mais uma pausa longa, e eu me questionei o porquê, mas eu mantive quieta, até que ele virou e falou. Porque então soubemos, Adriana, que anos após aquela primeira apresentação, ele, que era autodidata, foi estudar música. E ele fechou a conversa aí. 30 segundos eu levei para entender o que ele queria dizer. E aí eu já não precisava de mais nada. Se Carlos Bracha falou que a humildade e o desenho amador que são encantadores. Quando eu ganhei um prefácio dele, eu já não precisava de mais nada. E aí eu senti, agora a fadinha está legitimada. Agora ela já tá, vai colocar o chapéu e daqui a pouco ela vai voar. Mas aí ela ainda demorou um pouquinho pra voar. Gente, a Adriana é uma pessoa emocionante de ficar perto. Mesmo, a gente tem que ficar segurando o choro de ouvir ela falar, sério. Sério, e se eu chorar, que ela vai chorar todo mundo. Mas é verdade, o jeito que ela conversa é encantador. Porque você vê muita verdade no que ela tá falando e de alguma forma isso dá uma emoção na gente que eu não sei explicar. Ai, vou parar. Gente. Ah, não, Lucas também tá chorando. Parei. Olha que merda, Adriana, que você tem. Para. Nossa, o que você para com isso. Assuma o nariz com piercing é difícil. Olha isso, gente. Através da Lei Murilo Mendes, que é uma lei de incentivo à cultura de Juiz de Fora, em 2014 eu falei, vou tentar o livro infantil. E aí ele passou, então... No caso, tinha 2 pessoas que eram pessoas chaves para mim, que foram convidadas para o projeto. A primeira era a artista que é daqui de Barbacena, que é a Maristela Guedes, professora e artista. E o Felipe Saleme, que foi quem me apresentou Maristela Guedes, que seria o meu responsável pelo projeto gráfico. Eu acho que a Fadinha Lora resolveu bater as asas e trouxe pra gente esses 2 artistas que a Adriana falou tanto, que é o Felipe Saleme e a Maristela Guedes. E eu quero que os 2 falem um pouquinho como foi trabalhar no livro da Adriana.
Eu tive a grata surpresa de conhecer a Adriana um tempo atrás, no Festival de Cinema de 2012. Recebi o convite dela já nesse ponto, de que o livro ia sair. Ela precisava de... Pode contar o que é? Claro. Você precisava de algumas imagens de animais que estavam numa lista em extinção, mas que fosse um desenho mais realista. Uma coisa para mostrar mesmo para a criança. Ó, esse é o bicho. Eu dei uma buscada assim nos animais, convidei que fossem até o meu ateliê, não foi isso, Adriana? Foi. Posaram todos pra mim, de uma forma bem realista, né? Tem aquela história de que a preguiça foi a última a chegar. Deixa eu interromper a Maristela, porque ontem, no lançamento do livro da Adriana, isso foi falado e eu estou muito curiosa. Teve isso é real ou eu sou inocente, ingênua? Isso aconteceu mesmo? Claro! Ah tá, eu tenho 12 anos. Passou um ano, sei lá, veio um convite extra pra fazer a capa. Por exemplo. Eu amei fazer essa capa. Pode abrir? Pode abrir. É Tira as coisas que vão cair daqui. Porque eu pedi pra fazer uma capa que eu fizesse tudo. Dá pra ver aí? Que ela é orelha contra capa, capa e orelha. E eu adorei, porque na verdade, eu vou falar uma coisa aqui, guardando as devidas proporções, eu me senti quase que como o Poti quando ilustrava o Guimarães Rosa. Porque você sabe que o Guimarães Rosa falava assim, faz isso, isso, isso e isso. E ele fazia. Por quê? Não sei, porque é pra fazer. Né? Aí ela falou, eu quero a fada, quero aqui, tem uns lápis aqui, vê o que dá pra fazer um lápis, uma mão de criança, e eu quero um beija-flor. Ela me dirigiu. Ela me dirigiu e eu fiz. E você, Salene? Então, eu entrei um ano antes de eu viajar, né? E não é o que eu faço, né? É uma coisa que eu fiz por um tempo, mas não é assim, eu não domino criação gráfica. Mas a Adriana, eu entendo por que o convite veio pra mim, porque assim, a Adriana não junta profissional pra fazer os projetos, ela junta gente. A característica muito forte da Adriana é essa, ela junta um grupo, ela junta uma conexão. Uma conexão, ela não é o profissional que faz. O que eu fiz nesse livro, na verdade, foi ajudar a traduzir o que era de 19 anos atrás, que era uma linguagem técnica, talvez, né, de história, de livro, para agora, que eu sugeria da coisa do texto, não vi sobre o desenho como uma taxa, né, uma coisa assim, embaixo, para seguir o desenho com a letra dela, que eu acho que é outra característica da Adriana também. É um livro 100% assinado por ela, né, assim. Você vai fazer um link tão redondo. Não, como é que você parece animadinha, assim, aquela coisa que você tá animadinha. Mas ela tá conversando com a gente normal, Ô, gente, eu tenho um problema de estabilidade de humor. Você é tripolar. Polipolar. E agora, assim, além dessa questão, mais o trabalho em si que vocês realizaram, queria que vocês falassem um pouquinho de como foi trabalhar com a Adriana no aspecto mais, assim, pessoal mesmo, lidar com ela. Ela já vai chorar. Não, eu acho que é isso, juntando aquilo que eu falei, ela junta pessoas que ela gosta, porque a Adriana, acho que ela é mais pela energia do que pela técnica. E foi um trabalho super gostoso, que a gente pôde ter essa liberdade de ficar uma semana no mato, né, que ele foi parido no mato, e era muito bonito ver a cara da Adriana vendo a coisa nascer, porque ela é uma pessoa muito, parece uma pessoa muito assim, elegante, mede as palavras. Ela falava, Adri, o que você acha dessa coisa aqui? Ela... E chorava. Falei, bom, então vamos fazer. E aí a Mari, né? Veio a Mari. Deixa ela retirar. Posso falar enquanto você chora? Não, deixa eu puxar o que você falou assim. Para de chorar. Cadê o secador de lágrima? Secador de lágrima. Meu cisco gigantesco. Eu falo parecendo um brutamonte. Adriana, botou do lado dela. O Rogério Bertone tava aqui, ele falou alguma coisa que era pra eu perguntar. Aí eu tava assim, eu falei, deixa que eu falo. Aí, tipo, você não conhecia ele. Eu falei, deixa eu falar. Rimos. Hoje, eu e Felipe, antes de vir pra cá, já estávamos pensando que Maristela vai ter trabalho provavelmente em 2017. Spoiler, já tem projeto 2. Que bom que uma pessoa hoje, que eu não vou dizer o nome, me ligou e falou assim, ontem a minha filha finalmente não fez hora pra dormir. Porque ela sabia que na hora de dormir, eu ia ler pra ela fazendo hora. Será que isso traz pra gente alguma coisa? Pessoal, esse foi o dueto literário que acabou transformando num quarteto. E eu tenho pra finalizar que
eu tenho que agradecer por ter a oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis através do Rede Trilho, porque foi um prazer imenso conhecer a Adriana. Sempre foi um prazer conhecer a Maristela, agora ter me aproximado foi mais ainda. O Felipe, uma pessoa incrível, gente. Conheço o trabalho dele também, que vocês vão ficar com dias na cabeça com as coisas dele. Sinceramente, quem não teve a oportunidade ainda, conheço o trabalho desse pessoal, porque é incrível, é muito bom. E muito obrigada por estar assistindo a gente. Um beijo, foi isso. Agora eu vou chorar. Porque eu tô emocionada. Mas eu vou chorar. Ela apresentou um curta, que foi o Casa de Bonecas. E hoje... Casa de Boneca, né? É, eu ponho trilho. Ela apresentou... Põe o trilho. Não, eu tô na teta, eu tô na alça. Gente, isso é nome de filme, né? Não tá na teta, tá na alça. Por isso que eu... Por isso que eu... A Adriana começa a falar e ela vai também igual eu assim. Tá filmando isso? Na cara do Lucas. Já tá, mãe. Você decidiu que... Qual foi... quem me ajuda? Oh, Se ela chorar, eu vou chorar. A Juliana vai chorar. Aí vai tremer, a cama vai cair. Vai... Corta. Voltando. Meus cheiros postiços. É sério? Ah, tá, quem dera, né? Aí você ainda fala, pai, de má qualidade, né? Pequenininho. Isso vai pro final. Vou segurar os cafés assim.